Alô, amigos! Com que prazer estamos retornando aqui com o nosso programa Tubino Entrevista, sempre trazendo temas palpitantes. O de hoje, então, eu tenho certeza que vocês vão ficar grudados na telinha, porque nós vamos falar sobre as previsões astrológicas e o que a numerologia nos fala também sobre este ano que nós estamos chegando, botando o pé já 2022. Daqui a pouco eu digo quem é que vai estar conversando conosco. Agora, eu quero fazer um agradecimento muito especial à GBUX Previdência e Seguro de Pessoas, empresa centenária, passa de 100 anos de existência, né? Sempre cuidando com muito carinho todos os seus associados. O nosso agradecimento. E uma lembrança, nós, a partir de agora também, teremos todas as quartas-feiras, às 18 horas, um pequeno programete intitulado Buscadores da Verdade, aonde nós estaremos trazendo um tema e deixando para que cada um de vocês possa ampliá-lo no seu, buscando o conhecimento de si mesmo. Tá bom? Bem, esta moça que lhes trago agora é nossa conhecida, nós confiamos demais nela pela seriedade com que ela encara esses temas. Já esteve no nosso programa, já fizemos uma belíssima entrevista e hoje ela aqui está. Maria Rita, que prazer te receber mais uma vez, ainda que à distância, ainda pela internet, né? Mas muito obrigado por ter aceito esse nosso convite, querido. Os microfones, as câmeras contigo. Gratidão. É sempre uma honra estar com vocês, né, nesse programa que eu considero bastante sério também. E nós temos algumas notícias interessantes que vão trazer um pouquinho mais de força, eu diria, para que as pessoas colaborem e para que as pessoas se desenvolvam neste ano de 2022. Que bom! Nós estamos precisando dessas fortalezas cada vez mais, né? Para vencermos os obstáculos aí. Como é que a gente começa, então, dando essa informação aos nossos amigos? Buenas. Eu costumo iniciar o ano sempre abrindo 3 janelas. Primeiro, a janela da virada, né, que é no 1º de janeiro. E nós temos aqui tanto questões astrológicas como questões numerológicas, porque nós viramos o calendário. Pois bem, nesta primeira janela, nós temos a questão numerológica, que nós temos para 2022 um ano número 6, que corrobora com o mapa do horário da 00:03 do dia 1º. Então, assim, a numerologia e a astrologia se casaram perfeitamente. Nós temos um ascendente em Libra e o número 6 é o número do ano universal para todos, né? Eu gostaria que você fosse explicando, Rita, por favor, por exemplo, por que é um ano 6? Porque as pessoas leigas dentro do assunto, um ano número 6, mas o que é isso? Né? Como é que a gente chega a esse 6 e o que ele propicia? Ok. Na numerologia pitagórica, nós somamos os algarismos que constam nesse ano. 2022, somando tudo, nós temos um número 6. Como é um número universal, ou seja, o ano é para todos, as características do 6 estão para todos, né? O que nós vamos fazer com elas, aí são outros 500. Pois bem, um ano 6 é um ano que pede equilíbrio, a necessidade de harmonizar entre grupos, harmonizar a nossa situação familiar, a nossa responsabilidade, né? Nós precisamos estar harmônicos com as responsabilidades que nós assumimos, os afetos e os desafetos também, tudo precisa harmonização. É um número de ano que, mesmo que nós estejamos envolvidos num coletivo, nós temos que buscar a nossa individualidade. É um número de bastante intuição também. Ou seja,
Em 2022, nós temos que usufruir dessa intuição o mais fortemente possível, até porque outros dados astrológicos estão envolvidos, como, por exemplo, a entrada de Júpiter em Peixes, que é o profundo da intuição e da questão mística e religiosa também. Pois bem, número 6 na numerologia para esse ano diz respeito a cuidados dentro da área da agricultura, as questões de empresas familiares, que são bastante importantes, os grupos comerciais também são bastante importantes, né? Trabalhar em equipe. O ano 6 pede que nós tenhamos atenção à nossa motivação e às nossas vocações, porque o servir à humanidade, o serviço para a humanidade, é o que vai qualificar o valor do nosso trabalho este ano. Transformações prioritariamente em relação ao desejo pessoal, em relação ao serviço prestado. O que nós temos? Nós temos que pegar todas essas questões da sombra do 6, né? Porque os números, eles são neutros. Mas quando chega no ser humano, tudo é luz e sombras. Então, nós temos que pegar essas sombras e transformá-las em luz. Porque a única coisa que a gente vai precisar é calibrar a medida das coisas. O número 6, com a sua sombra, diz respeito à questão instintiva, seja por reações, seja por emoções, a questão de inveja, cobiça e a preguiça, principalmente a questão da acomodação, que precisa ser transformada. Tá? Não podemos nos aceitar acomodados este ano. É um ano que requer trabalho, requer atenção, por isso a questão da responsabilidade. Atitudes positivas e assertivas, como conciliar trabalho com família, porque os home offices vão continuar acontecendo e até vão se estruturar em formato misto mais fortemente, mais efetivo. Nós precisamos também ter atitude positiva para mediar conflitos, seja internos ou externos. Buscar proteger, né, proteger o nosso emocional, a nossa estrutura, os nossos amigos, os nossos familiares e até os nossos vizinhos. E confiar. Se eu não confio no que eu faço, eu vou traduzir isso num péssimo trabalho. Se eu não confio no meu colega, como eu vou trabalhar em equipe? E se eu não confio, principalmente, de que este futuro é passível de ser transformado para melhor, eu não me mexo. Então, esta janela numerológica, ela é de extrema importância para nós, porque a gente acha que o ano astrológico, que começa só em março, ele vai começar só em março, ele não começa lá, ele começa no início, já com essas características. Interessante, Rita, que enquanto tu fazias essa exposição muito clara, muito boa para a gente entender as qualificações aí dos 6, né? Eu me lembro o seguinte, que isso acontece com cada um de nós, né? E mesmo nós aqui, quando resolvemos fazer esse pequeno programete que vai entrar também aí, que é o Buscadores da Verdade, a cada programete nós vamos convidar a dar um passo para dentro de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Né? E tu agora está nos dizendo aí por que nós chegamos a essa conclusão. Pelos influxos, né? Pelas as coisas da própria harmonia. Sem saber, nós estamos dando esse passo parelho aí com o número 6. Que coisa boa. A gente acha que não sabe. A gente só não tem consciência de que tem conexão com esse interior. Né? Uns detalhes importantes para um ano transcorrer tranquilamente dentro dessa energia do 6 é a questão de que é possível que muitas pessoas venham a encarar algumas perdas afetivas, seja
por distanciamento, seja por perda mesmo, ou seja simplesmente porque as coisas não funcionam mais. Não importa se essas perdas afetivas, ou seja, a minha conexão afetiva seja com pessoas, ou seja, dentro de relacionamentos, ou dentro de uma estrutura de trabalho, ok? É muito importante ter essa visão ampla de que não é restrito a apenas um ou outro, uma ou outra área. Só que essas perdas, elas podem se tornar aberturas, podem não, se tornarão, de fato, aberturas de consciência muito favoráveis, porque às vezes a gente observa assim, as pessoas querem se desenvolver, querem ter um autoconhecimento, mas acham que não dói, e dói crescer. Não tem gente que relata que quando era pequeno e estava crescendo muito rápido, tinha dores físicas. Tem gente que diz que os tendões doíam, porque o crescimento, a gente chama de tirão, né, do crescimento da criança para o adolescente, sentia dores. Para crescer, a gente sente dor também, porque tudo, em termos de evolução, carece de trabalho e esforço. Interessante também que, ao longo de um ano 6, nós vemos que a alma da sociedade, ela precisa evolucionar. Tanto astrológica como numerologicamente, o pedido é esse. A cooperação, a boa vontade, diga-se de passagem, uma vontade dirigida com um propósito consciente, precisa ser ativado. E para crescer e evoluir, nós temos que assumir a responsabilidade integral por nossas escolhas. O 6, às vezes, tem dificuldade de escolher. Então, um ano 6 é um ano que vai ser muito importante pelas escolhas que nós fizermos. Serviços médicos, serviços sociais, educação, psicologia, aconselhamento, principalmente aconselhamento familiar, né? O pessoal que trabalha com terapias, os cuidadores, e quem trabalha na área da alimentação vai ter um destaque muito grande. Esta foi a nossa primeira janela. Gostei. Não sei se gostaria de fazer um... Gostei, ela falou de perto para mim de uma série de questões, né, que a gente às vezes fica meio, mas por que isso está acontecendo assim? E eu acho que esse teu esclarecimento foi fantástico aí. Como eu disse, nós confiamos. Vamos para a segunda janela? Segunda janela, que não é o meu métier, diga-se de passagem, é conhecida como astrologia chinesa. Mas por que ela é tão importante? Porque pega um número muito grande da população mundial. A astrologia chinesa, ela é prioritariamente lunisolar. Então, ela tem formação diferente. Ela usufrui de uma consciência mais coletiva. Tanto que, de X a Y de uma data, nós temos um único signo para todos que nascerem naquele ano, naquele período, né? É muito coisa de pensamento oriental, né? O coletivo sempre vem em primeiro lugar. Pois bem, nossa segunda janela diz respeito ao ano chinês do tigre, o tigre de água, né? E isso me chama muito a atenção, porque o animal tigre, ele é algo que dá medo, de certa forma, né? Dizem que dentro da família dos felinos, o tigre é o mais, não digo inconstante, mas mais traiçoeiro, porque ele não avisa quando vai atacar. O leão ainda faz menção, outros animais ficam no pensamento, o tigre ou ataca ou ele não ataca. E quem sobe em árvores são eles, né? A maioria não. O leão não chega a subir em árvore, propriamente dito. Mas o tigre, ele faz uma subida muito rápida e ele anda. Pronto, o computador quase foi. Bom,
O ano do tigre d'água começa dia 1º de fevereiro, essa é a nossa segunda janela, 1º de fevereiro de 2022, é um ano onde a gente vai observar a questão emocional muito forte, né? A partir dessa segunda janela. Hora de dar o melhor de si, mostrar a que se veio, e aí entra toda essa questão de trazer essa força do tigre para fora, recuperar o que se pensava ter perdido com esses 2 últimos anos, porque tem muita gente que pode esmorecer, e não é um ano para esmorecer em absolutamente nada, não é para perder a fé em si, de jeito algum. É um ano onde nós podemos ver a questão da ambição, de melhoria, principalmente, autocontrole, movimento e muita vontade. E para isso, às vezes, nós temos que ter o sangue frio de ultrapassar os nossos medos, né? Porque grande parte do desenvolvimento desse tigre é mais interno do que externo, né? Principalmente porque nós não somos orientais, a maioria de nós, né? Os orientais, eles se guiam por essa força externa, coletiva, todos estão imbuídos, o seu próximo é muito importante, e nós podemos pegar emprestado essa ideia para trabalharmos nas nossas equipes e nos nossos grupos. Vai ser bastante importante. Não estaria aí também a ideia do respeito ao idoso? Sim, o oriental tem muito disso. Tem muito disso, né? A gente sabe, aqui parece que o nosso idoso acaba sendo um obstáculo para algumas coisas, né? Quando, na verdade, é um acúmulo de informações que a gente recebeu, né? Aí tu tocaste na palavra correta. A nossa sociedade está baseada no processo de informação. Normalmente a juventude, quando eu digo juventude, vai até os 40, né? Vamos colocar dessa forma. Dos 40 em diante, aí começa um processo de maior maturidade e maior sabedoria. Informação e sabedoria são coisas diferentes. Nosso processo de envelhecer, e isso está se tornando cada vez mais claro, cada vez mais evidente, que nós temos que encarar isso como também um processo de crescimento. Esse envelhecimento, ele é algo extremamente importante na sociedade, porque aquela pessoa ou as pessoas com um determinado nível de sabedoria, e diga-se de sabedoria, aquele que já viveu o suficiente por ter passado inúmeras coisas em vida, ele traz algo que o mais novo não tem. O mais novo não passou por aquilo que ele passou. Então, o respeito a essa sabedoria, encaixando nas necessidades atuais, que seria o ideal, é tu juntar o novo e o antigo, e é justamente o que Saturno em Aquário pede: inovação, renovação, juntar o mais inovador com o mais tradicional. E nós temos inteligência e sabedoria juntos. E a gente deveria olhar isso com um pouquinho mais de carinho. Que beleza. Concluímos aí a janela 2? Sim. Então, vamos lá. A expectativa é grande, porque nós estamos encantados, a nossa equipe toda aqui, de saber também dessas informações alvissareiras, porque depende de nós para que se cumpra o aspecto melhor desse número 6. Então, vamos à terceira janela. A terceira janela diz respeito às questões astrológicas do ano, e aí entra uma questão que começou em dezembro, dia 19 de dezembro de 2021, que nós tivemos a entrada de Vênus em estado retrógrado. De novembro até janeiro, Vênus cumpre a sua maior e longa trajetória no signo de Capricórnio.
o signo do trabalho, da revalorização do serviço, da seriedade do status profissional. Pois bem, no dia 19 de dezembro, retrogradou. E a questão da retrogradação pede revisões. Sempre. Todo e qualquer planeta retrógrado pede atenção, revisão, reavaliação, atenção e cuidado prioritariamente, principalmente para quem vai lançar algum produto, algum serviço, vai abrir empresas, né? Principalmente em relação a Vênus, isso é importante, porque ela é conhecida na astrologia como a pequena fortuna. A grande fortuna é Júpiter. Pequena fortuna, porque normalmente esse planeta pessoal, ele vai pegar o bolso de muita gente. Só uma perguntinha. Podemos já mostrar o mapa que tu nos fornecesse? Ou ele fica para uma outra ocasião? Não, pode sim. Fica mais fácil. Pois bem, 19 de dezembro de 2021, Vênus retrogradou em Capricórnio. E vai ficar até o dia 29 de janeiro. Esse início astrológico a gente tem que observar com carinho, porque isto pede uma atenção muito grande e grave, eu diria, porque nós vemos isso repercutir até o início do ano astrológico, que é dia 20 de março. Pois bem, nós temos analogicamente, né, a questão, se tu puderes dar um zoom, eu agradeço. Yes, grata. Aí tá perfeito. Pois bem, nós temos a questão da passagem de Perséfone pelo Hades, antes da estada dela naquilo que nós constamos como ano astrológico. Pois bem, neste período, que foi de dezembro e vai até janeiro, até o final de janeiro praticamente, né, dia 29 de janeiro, é necessário nós tomarmos alguns cuidados, algumas atenções, já de início, né? Principalmente porque Vênus retrógrado afeta comércio, contratos, principalmente a nível de investimento financeiro, relacionamentos comerciais e afetivos, e nós temos também a questão das negociações e assuntos envolvendo até imóveis. Nós temos aqui que refletir em algumas questões importantes, né? Como nós estamos investindo nas relações, sejam elas afetivas ou comerciais. Aquilo que a gente dá, né, qual é o valor disso que a gente está entregando nesse relacionamento, seja ele comercial ou afetivo? E o que a gente recebe? Porque o retrógrado, ele pede uma reflexão, uma avaliação propriamente dita. E aí, qual a questão mais importante? É saber o padrão de troca que a gente constrói nesses relacionamentos, né? Qual é o valor que está pré-estabelecido nesses relacionamentos, né? Sejam afetivos, principalmente porque grande parte das pessoas, eu espero que tenha mudado, porque fazem anos que eu digo a mesma coisa. Atente para lidar com o seu dinheiro. Dinheiro não é emocional, é a gente que trata isso como emocional. Dinheiro é dinheiro, ele tem o seu lugar, ele está ali para viabilizar vida. Ele é sistema de troca, ele não é sistema de satisfação. Satisfação é o que eu tenho em relação a meus amigos, as minhas coisas, porque eu conquistei elas, ao que eu tenho com a família, ao que eu tenho com a vida. Dinheiro é dinheiro, tem que botar ele no lugar dele. E isso vai ficar muito claro agora já no início do ano. Desde já, né, nós temos que atentar para isso, né, porque, bem ou mal, nós já estamos no período de janeiro,
E esse janeiro, ele já precisa ter uma atenção mais séria. Ok. Buenas. Nossa terceira janela diz respeito ao nosso ano astrológico, que se baliza pelo equinócio de outono no hemisfério sul e equinócio de primavera no hemisfério norte. Então, nós vamos iniciar falando do ano propriamente dito, astrológico, de 20 de março de 2022. Por gentileza, o nosso mapa. Um pouquinho de zoom, por favor. Um pouquinho mais. Mais. Aí, muito obrigada. Buenas. Vocês podem notar uma coisa que, assim, mesmo não entendendo da questão astrológica, nós vemos agrupamentos muito fortes a nível de casa 8 e casa 9. Então, traduzindo, nós vemos toda uma questão relacionada a valores que nós juntamos com as nossas equipes, nossos grupos, nossas parcerias, que é esta casa 8. Então, o que nós fazemos para inovar, o valor que nós damos para essa equipe ou equipes, seja de trabalho, seja familiar, e principalmente este valor ele tem que ter um limite, ele tem que ser assertivo, não pode ser nem de mais e nem de menos, para que isso se torne equânime para todos, para que ninguém se sinta, eu fiz mais do que fulano Beltrano. Não, que seja igual para todos. E outra ênfase é na nossa casa 9. Aqui, a questão do comércio exterior vai ser bastante forte. Comércio, contrato, empresas, e estou para dizer que, principalmente aqui no nosso sul do país, nós teremos empresas multinacionais fazendo incrementos para o nosso desenvolvimento comercial. Nós temos tanto Mercúrio e Júpiter, que estarão em conjunção nesse mapa do ano novo astrológico. Nós temos esse Netuno aqui nesta casa 9, trazendo essas questões marítimas, né? Então, atividades por mar, atividades náuticas, né? Principalmente o comércio com países da Ásia, Europa, vão ser muito fortes, e normalmente eles são feitos a nível marítimo, né? Nós temos o ascendente do ano é Gêmeos. O que nós precisamos cuidar com a cara deste ano, porque o ascendente do ano é a cara desse ano, é como ele vai se desenvolver. Gêmeos fala da questão dos estudos, da comunicação, da movimentação. Precisamos de movimentação, precisamos atentar para os estudos a nível de qualificação superior, línguas e tudo mais que nós pudermos em termos de desenvolvimento de conhecimento. Só temos um detalhe, não podemos ficar titubeando. A sombra de Gêmeos é a dúvida, que ela só é positiva, só é positiva quando ela te leva a buscar um horizonte maior, que é o que diz respeito a esse Mercúrio aqui na casa 9. A partir do momento que eu busco um horizonte maior, que eu questiono, né? Aí a dúvida como questionamento, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu não estou enxergando no meu negócio, que eu preciso enxergar para que isto se torne algo melhor, mais positivo e rentável. Né? E quando eu digo rentabilidade, eu digo que frutifique, porque pode ser um relacionamento afetivo também. Aqui nós precisamos ter essa noção. O trabalho vai ser o valor mais forte.
nós precisamos cuidar do elemento saúde, prioritariamente, né? Investimentos financeiros a nível de saúde, seja saúde pessoal, ou seja, as pessoas se cuidando mais, ou a nível governamental. E aí entram as questões financeiras que podem ter bastante instabilidade a nível geral, coletivo. Só que essa instabilidade me diz uma coisa: eu posso ter entradas muito boas de dinheiro no meu trabalho, no meu negócio, e eu preciso controlar, não posso me desestabilizar emocionalmente e sair gastando. Eu preciso ser econômica, eu preciso ter consciência do que aquilo que eu estou plantando este ano vai criar um fundo e um desenvolvimento muito maior em 2023. Crescimento a nível coletivo, financeiro, em termos de prosperidade, está mais para 2023. Só que se não for feito agora em 2022, não vem. Aquilo que a gente não... A terra que não é trabalhada não dá nenhum tipo de plantação. Nós precisamos plantar. Abro para perguntas. Tá bem. É só dizer que nós estamos recebendo alguns cumprimentos aqui pelo trabalho, né? Dizer que realmente ficou esclarecedora essa questão. E eu acho que a gente podia realmente encerrar, Rita, trazendo o seguinte, dizendo, né, que tudo isso aí que nos foi apresentado são prognósticos, ou seja, Exato. São tendências nas várias áreas. Nós podemos modificar essas tendências, levando-as para o lado positivo ou deixando-as cair no lado negativo. É isso? A escolha é sempre nossa, né? Nós temos um rumo, um horizonte a ser trilhado com essas características, só que nós escolhemos de que forma a gente vai plantar, a gente vai fazer. O que a gente vai fazer com essas informações? Eu vou me centrar e vou partir para o trabalho, partir para um investimento sério em relação a esse crescimento com paciência, ou eu vou simplesmente deixar as coisas acontecerem. Não podemos, esse ano, não podemos deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito. Nós precisamos dar o nosso melhor. Vamos pedir, então, que tu nos forneça aí os teus contatos, porque muita gente que está cumprimentando aqui, está aplaudindo, gostaria de ter um contato direto contigo para saber algumas questões pessoais. É possível tu nos passar esses endereços? Por favor. Sim, sim. Eu vou pedir para o Júnior, nosso diretor aqui e editor também, que ele coloque a legenda depois muito embaixo. Vamos lá? Ok. O contato no WhatsApp é 51, a área, 984-480-846. Página no... Vamos repetir bem devagar, para o pessoal anotar. Área 51, 984-480-846, meu WhatsApp. O meu Instagram, Souza M. Rita, e os hashtags astrologia em tudo, todo mundo me acha. Tá no bem. Instagram também. Mais uma vez, nós queremos te agradecer por ter aceito o nosso convite e trazer esclarecimentos tão maravilhosos que, com certeza, vão servir de amparo para que nós possamos trilhar com mais alegria, com mais certeza, com mais saúde todo esse ano de 2022. Que Deus te abençoe. Obrigado, querida. Vá com Deus. É um prazer te ter sempre aqui no nosso programa. Agradecida. A honra é sempre minha. Se você gostou do nosso programa de hoje e de todas essas informações, fale para os seus amigos, para os seus parentes. Entre aí, procure o nosso programa Tubino Entrevista. Vão ver que realmente as coisas vão mudar aí para vocês. Vamos nos inscrever no canal. Para nós é importante que o YouTube saiba que nós temos assuntos importantíssimos. Isso depende do número de pessoas que estão associadas ao nosso grupo. Estamos esperando por vocês, então. Um abraço, até o próximo encontro.